aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Descanse à sombra do Todo-Poderoso. Esse diz ao Senhor: Deus meu, em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, sim, do laço do caçador e da peste perniciosa. Dia hoje. Ele te cobrirá. Eu não sei que dia é hoje, mas hoje eu sei que salmo é. Hoje nós chegamos no Salmo 91! Por isso que aparecemos hoje aqui, não podíamos chegar de outra maneira sem nos encontrarmos. Nos apresentar a você. Eu sou a Mariana E eu sou a Alessandra. e nós fazemos parte do... Canal Salmos Entre Irmãs. Na verdade, o canal é Entre Irmãs, mas começou com os Salmos. E nós não poderíamos deixar de aparecer num dia tão importante. Hoje é o Salmo dele, o Salmo do Apóstolo Uriel. Mas, na verdade, o Salmo 91 não é só do Apóstolo Uriel. Não, o Salmo é para todo mundo, é para todas as épocas, gerações. Este é o Salmo que mais se fala. Todo mundo conhece, ele está aberto na casa de muitas pessoas. E nós precisamos ouvir por que a gente quer estar dizendo para você, porque nós estamos dizendo a vocês que é do Apóstolo Uriel. Ouça aí no áudio. A segurança dos que confia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu... Entenderam? Essa história não é apenas do apóstolo Uriel. Na verdade, é um versículo, é um texto da Bíblia que faz parte das nossas vidas. Porque, em primeiro lugar, minha mãe e meu pai ouviram essa palavra pregada pelo apóstolo Uriel, que era o Salmo 91. E depois ela nos ensinou. No entanto, quando éramos 10, 9 anos, nós já sabíamos de cor esse salmo. Por quê? Porque entendíamos que era um salmo de proteção. E a mamãe ensinou para todos nós. Nós somos 3 filhas. E nós andávamos com a mamãe dentro de casa e nós orávamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio. a minha fortaleza. E confiarei. E ela ensinou isso para nós, isso ficou tão marcado, que esse salmo não é só o salmo do apóstolo Uriel, porque ele foi o nosso líder, porque ele foi o primeiro que nos ensinou, mas porque esse salmo é um salmo de proteção. E este salmo de proteção, durante séculos, a igreja do Senhor sempre orava quando havia momentos de perseguição, quando havia momentos de pragas, de pandemias. A igreja, de forma geral, buscava o Senhor. Mas não é um salmo só. Sim, não era só a igreja. Esse salmo é um salmo, até aqueles que não são cristãos ou que seguem o Deus vivo, todos. Até o diabo falou o Salmo 91. Foi, sim. Conhece o Salmo 91 e sempre tem esse salmo como salmo de proteção. E quando surge o problema, quando o negócio aperta, ele vai lá para o Salmo 91. Yes. E hoje nós chegamos neste salmo, por isso nós estamos aqui, nós fizemos questão. E isso para mostrar para vocês que esse salmo ele é muito mais do que algo místico, ou algo misterioso, ou algo de proteção. Ele é muito mais, ele tem segredos incríveis. Até Jesus, o nosso Salvador, nós podemos encontrar. E nós encontramos no Salmo 91. Sim. Então, nós precisamos convidar. Vem com a gente mergulhar, maratonar nos Salmos. E hoje os Salmos 91. Vamos lá! Você que está acompanhando o canal Entre Irmãs, Salmo Entre Irmãs, você pode observar que normalmente quando nós tentamos mergulhar nos Salmos, nós falamos sobre as divisões, porque isso é muito importante para a compreensão do texto, não é isso, irmã? E a gente não fala só numa devocional, a gente tenta explicar para que você possa compreender o contexto e tudo o que se envolveu naquele salmo específico. Eu sei que você que está ouvindo, que está acompanhando, você deve conhecer esse salmo e você sempre deve falar como ele está ali. Mas primeiro nós precisamos explicar algo. O salmo começa com o salmista falando... Sim, dos versículos 1 até o versículo 13, é o salmista falando e colocando ali a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, uma fé inabalável.
E a segunda parte desse texto, que vai do versículo 14 até o versículo 16, é o próprio Deus falando conosco. Por isso que fica diferente o texto. Muitas pessoas proferem essa oração e elas não conseguem observar essas diferenças. Aí fica um pouco meio confuso. Sim. Mas é isso. Primeiro o salmista, depois Deus falando. E o salmista falando, ele começa no versículo 1 até o versículo 2, ele fala Dessa proteção. Ele fala dessa confiança. E podemos fazer uma pergunta diante disso. Aonde podemos encontrar o lugar mais seguro da terra? aonde? O salmista responde, sabe, na sombra do Onipotente, do Altíssimo. O lugar mais seguro está debaixo de uma sombra. Quando você está aí com calor e não tem aonde se esconder, e de repente você encontra uma árvore no meio do caminho, com certeza você vai parar debaixo dessa árvore para proteger ali daquele sol, daquele calor. A sombra que o salmista encontra é a sombra do Todo-Poderoso, do Senhor Onipotente. E o que é incrível é que ele não fala só do Senhor e assim, de forma abrangente, mas ele fala o Senhor, você pode olhar na sua Bíblia. No original está em maiúsculo, observe aí. Esse maiúsculo Senhor é Yahvé, aquele que criou todas as coisas. Não é qualquer Deus. E o autor deixa isso claro. E depois ele vai falar de Deus, que é o Elohim, que é o Deus que está conosco, é o Deus da proteção. Então esses nomes que são utilizados pelo autor querem mostrar para nós a confiança que devemos estabelecer em nosso Deus. Não é só uma confiança aleatória de algum momento. Esse salmo não é para ser usado só quando você está morrendo. Não, ele é uma aplicação para toda a vida. Eu confio agora e amanhã eu não confio mais, porque tudo ficou tranquilo. É um salmo diário. Eu preciso confiar no Senhor diariamente, seja qual for a situação ou circunstância. Eu preciso estar debaixo desta sombra do Altíssimo, seja qual for o momento, mesmo se esteja no sol escaldante ou não. E aí eu preciso mostrar para vocês a minha galinha de Porto de Galinhas. Mas essa galinha que eu quero mostrar para vocês tem os Seus pintinhos. E se você olhar como uma galinha se comporta, é tão bonitinho porque ela faz um sinal e todos os pintinhos vão para debaixo Da mamãe galinha. Como sinal de quê? De proteção. E o salmista fala isso, Jesus fala isso lá no livro de Mateus, que a proteção se compara a essa galinha que junta os seus pintinhos e vai protegendo e vai ali não deixando que nenhum perigo lhe alcance. Mas muitas vezes nós queremos fugir dessa proteção. Nós saímos, como... Não, claro que você não é um pintinho, mas saímos como aqueles pintinhos, vou correr para qualquer mal lugar. criado. É isso aí, Ou aquele rebelde que não quer obedecer ali o comando, e aí quando surge um problema mais difícil, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Porque você fugiu da proteção que o Senhor lhe oferece. A sua fé e confiança ficaram abaladas. E esse lugar aqui é um lugar para você habitar. Aquele Que habita. Não é um lugar para você estar esporadicamente nas férias, em Porto de Galinhas. Não, é um lugar para você habitar, para você viver, protegido por quem? O Senhor Jesus. Por favor, todas as vezes que você ler este salmo, lembre da grandiosidade que é o Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nossa proteção, o nosso refúgio, aquele que nos uniu como uma família, como seus filhinhos. Sim. Se você ainda não vive este salmo, comece não somente a ler, mas a viver, porque o Senhor está aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então habite no Senhor, faça dele de fato a sua morada, para que de fato tenha a proteção do Senhor. Você que está acompanhando, que está escrevendo, muito bem para você, porque aí você vai aprender toda essa temática. Agora, o segundo ponto, nessa primeira parte descrita pelo salmista, fala das ameaças. Pelo menos 5 ameaças que o Salmos 91 descreve para nós, que também podem passar pela tua vida ou de repente já viveu por elas. Então a primeira ameaça que nós podemos dizer aqui são as armadilhas da vida, a partir do versículo 3 até o versículo 8. Olha o que diz o versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tudo isso são as armadilhas que a vida prepara. E você pode pensar assim, eu não vou viver algo difícil? Vai! Pode ser alguma doença que você veio, que veio sobre a sua vida. Pode ser alguma catástrofe,
algum acidente na sua casa, com alguém na sua família. Pandemia. A pandemia, nós acabamos de viver algo que veio sobre nós, que são armadilhas que a vida, que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas nós temos uma garantia, e nunca se esqueça disso. Sim, a proteção que o Senhor nos garante. Mas não só apenas armadilhas da vida. O texto fala de muitas ameaças. Quais são? A segunda ameaça que nós podemos falar são as doenças mortais. Aí, no versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. E a sua verdade, escudo e broquel. Precisa ficar bem claro, porque muitas pessoas, durante muito tempo, foi falado que se você servisse o Senhor, que se você temesse o Senhor, que se você fosse fiel ao Senhor, você não iria passar por momentos difíceis. E isso é totalmente contrário àquilo que está na Bíblia. Porque Jesus disse que nós viveríamos aflições. Teríamos aflições. E se Jesus viveu aflições, também viveríamos. Mas o que ele nos falou? Tem de bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós também venceremos. E esse é o grande segredo. Estar protegido no Senhor blinda as nossas emoções e blinda algo que é muito importante que você precisa entender e carregar para o resto da sua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem as doenças mortais. E você pode pensar assim, mas eu conheço cristãos que morreram de câncer. Eu também conheço. Conheço cristãos que passaram por doenças horrorosas. Também conheço. Pandemia, quantas pessoas nós perdemos esses dias? E elas se perderam para sempre? Não, claro que não. Porque aqui nós estamos falando de uma proteção para a nossa vida eterna. Aí o segredo do Salmo 91. Quantas pessoas leem esse texto e elas só pensam na vida aqui? E este Salmo está nos garantindo promessas eternas. As pessoas só pensam no aqui e agora, mas desde o Salmo 90 nós estamos entendendo que existe uma eternidade e que o Senhor nos prepara para isso, mas é necessário vivermos debaixo dessa proteção, obedecendo e servindo ao Senhor. E que proteção seria essa, senão Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Ele guiando a nossa vida. Jesus não é só um item que quando eu estou precisando eu pego minha cruz e vou e faço uma oração e ajoelho. Não, Ele é minha vida. E essa proteção nós encontramos na casa do Senhor. Quantas pessoas se afastam da presença do Senhor e querem servir ao Senhor em casa? Sim. E quantos continuaram, tá na pandemia, vamos ver as lives e continuam em casa, a pandemia diminuiu, voltou-se à vida normal, mas a congregar é bíblico e é necessário para a vida do cristão, porque traz também uma proteção. Sim, quantas vezes quando nós chegamos na casa do Senhor, juntos congregados, o Senhor fala conosco através das ministrações? Quantos irmãos, você que serve ao Senhor, se você não serve ao Senhor, quero dizer para vocês de experiência própria, quantas pessoas na casa do Senhor são a nossa própria família e são uma força para nós quando nós estamos em momentos de dificuldades. Então quando chegam as ameaças que são escritas aqui, que é a segunda parte desse texto, que vai do versículo 3 ao versículo 8, tudo isso aqui que está descrito, nós somos protegidos quando nós confiamos em Jesus, o nosso Senhor, e quando nós estamos debaixo da sua presença na casa do Senhor. A próxima ameaça pode ser colocada como os terrores da noite. Versículo 5. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voa de dia. Esses terrores noturnos, muitas vezes quando eu era criança, porque eu conheci esse texto na infância, eu ficava pensando naqueles filmes tenebrosos. Naquelas coisas horrorosas. Que medo! Com monstro, com Drácula e aquelas coisas que a gente fica com medo. Mas na verdade os terrores noturnos, agora que eu sou adulta, você já parou para pensar quantas angústias que acontecem conosco quando nós estamos tentando dormir? Quando o nosso sono é roubado? Quando nós ficamos em pânico? Quando a angústia tenta tomar o nosso coração? Quando vem a tristeza e a solidão? É nessas horas. E aí esse terror noturno vem e assola, que assola a nossa vida. E assola nossa mente, alma e espírito, de tal forma que ficamos paralisados. Rouba. Eu já vivi uma experiência assim com 10 anos. De repente, quando eu acordei de madrugada, era para me chamar a minha mãe para orar. Eu não conseguia chamar. Existia um peso espiritual dentro daquela sala. Era como se fosse um grande morcego. E eu não conseguia orar. Eu fiquei paralisada. E na minha mente, o Salmo 91, aquele capítulo esconderijo do Altíssimo. E conforme eu fui orando na mente, é muito importante. Por isso que é importante a palavra do Senhor estar guardada no nosso coração. Porque quando for necessário, a nossa mente vai trazer à tona. O Espírito Santo vai nos trazer à memória. E aí eu comecei
comecei a orar. E conforme então eu fui orando na mente, eu fui começando então a falar. Peguei o santo óleo, talvez você não acredite na unção, mas nós acreditamos que é a virtude do Espírito Santo de Deus, não é o óleo em si. Eu fui ungindo a casa, e conforme eu fui ungindo, aquela sensação maligna ia andando pela casa. Eu só sei que depois que ungi, eu abri a janela, não sabia o que estava fazendo, o Senhor me direcionou, só tinha 10 anos para 11 anos. Quando eu abri a janela, eu falei, sai no nome de Jesus, e senti aquela presença maligna saindo. São os terrores noturnos que querem nos prejudicar, nos atrapalhar, nos tirar do propósito de Deus, até nos sufocar. E esses terrores não só acontecem de noite, não. Ao meio-dia também. O texto fala ao meio-dia, não fala? Sim. Fala de noite e fala no meio do dia, no meio do período aí do seu dia. São as turbulências que nos assolam. Quantas coisas acontecem na nossa vida para tirar a nossa paz? Coisinhas que do nada, um filho seu que cai e machuca. Uma consulta horrível que você tem, um diagnóstico horrível que você recebe. Pois Quantas notícias ruins. São, e se nós não estivermos debaixo dessa proteção, nós não vamos suportar. E novamente eu digo, nós vamos passar por aflições, dificuldades, nós vamos perder. Mas nós, quando nós estamos protegidos, guardados como uma galinha debaixo do Senhor, nós não vamos temer. Nós vamos confiar. E nós vamos conseguir vencer um dia após dia, até vivermos eternamente com o nosso Senhor, que é o que nós estamos ansiando, não é isso? Isso aí. E esse é o nosso propósito, em estarmos estudando os Salmos. É fazer com que você, nós possamos confiar de fato no Senhor nessa geração que está se misturando com tantas coisas que nos afastam de Deus. Sim. Esse é o nosso propósito, que você venha crescer, né? Que a sua fé venha a ser acrescentada e que possamos prosseguir confiando no Senhor, sabendo que não é o aqui e agora, existe a eternidade. Mas a próxima ameaça... Mas antes dessa ameaça, eu preciso falar que muitas vezes nós lemos 1000 cairão ao teu lado e 10.000, esse texto é muito conhecido e é muito falado, não é isso? Sim. E aí eu imaginava que eu estaria no meio, aí um monte de gente caída e depois um monte de outra gente caída. Mas o que será que quer dizer essa expressão, esse tanto de gente do nosso lado, a situação toda? A pandemia respondeu. É verdade. Não verdade. Respondeu? Sim. Muita gente caiu aqui, caiu ali, e nós estamos aqui para contar a história. Ela teve Covid, eu não tive. Sim. Quantas pessoas partiram? Nós precisamos compreender que Deus é soberano. Sim, nós perdemos pessoas da nossa família, nós perdemos pessoas queridas que nós amamos, mas Deus permitiu que elas fossem, era o momento delas chegar. Mas essa promessa continua de pé, e você viveu. Todo mundo aí viveu para experimentar isso, essa proteção do Senhor. Tem mais alguma ameaça? Sim, nós temos mais uma ameaça, que são as flechas que voam durante o dia. Essas são horríveis, porque pode ser para um amigo seu, pode ser alguém da sua casa, alguém que vem e puxa o teu tapete. Que você imagina ser o seu amigo, mas não é, ele está ali para ser usado pelo inimigo. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principais dominadores do mal. Então o inimigo usa essas pessoas para jogarem as suas flechas, para nos desanimar, para nos desestabilizar, trazer frieza espiritual, e assim se sucede. Então precisamos estar debaixo dessa proteção. E atentos, porque muitas vezes também Deus permite que algumas situações aconteçam para que a nossa fé seja provada, para que a gente possa ser aprovado. Por que as pessoas foram para o deserto? Lá está dizendo, Deus queria ver o que estava no coração. Então precisamos ficar atentos a esses momentos, essas ameaças que acontecem conosco, porque é certeza, se acontecer conosco alguma coisa, Deus vai nos proteger. E se passarmos por algo, Deus vai nos sustentar. E aí é a terceira parte que agora, não é isso? Temos mais uma ameaça aqui, são temos? as pragas. Pragas e calamidades. É o que a gente está vivendo. Sim. É o real dos nossos dias. E nós já sabemos o que vai acontecer, não vai? Deus vai nos proteger. É o que ele fez. Agora nós vamos falar da terceira parte. Da terceira parte nós vemos uma libertação sobrenatural. Onde o salmista vai falar para nós, a partir do versículo 9, se você está anotando aí, você pode marcar na sua Bíblia, do versículo 9 até o versículo 13, que fala: se você se refugiar no Senhor, e se você fizer dele o seu refúgio, você vai ter esse abrigo.
tem um se. Tem Uma condição. uma condição. Uma condição. Quantas pessoas leem esse texto e vão repetindo como se fosse uma reza? Né? Tá, aquele que habita aquele que habita, mas eles não conseguem assimilar e nem raciocinar que se você fizer do Senhor o seu refúgio, o lugar que você habita, A sua morada. a sua morada. E algo que veio à minha mente, quando nós fazemos do Senhor Jesus a nossa morada, nós não conseguimos ficar longe dele. Nós não conseguimos ficar longe da casa dele, nós não conseguimos ficar longe da adoração. Nós falamos de adoração, Salmos fala de adoração, de temor a Deus, de devoção. Nós não conseguimos viver porque ele é nossa morada. Nós temos necessidade de estar debaixo dessa morada, com essa morada. Com uma comida. Um alimento, com uma água. E esse se vem aqui mostrar essa terceira parte, que quando eu vivo nesse lugar, quando eu me abrigo no Senhor, quando eu estou debaixo da proteção do Senhor, ele libera sobre a nossa vida ações sobrenaturais. E as ações sobrenaturais que ele coloca aqui é uma proteção dos anjos do Senhor. Quantas pessoas não entendem como é isso? E aí, se você olhar lá na vida de Jesus, ele foi protegido pelos anjos, e tem muitos textos que falam sobre isso. E essa proteção sobre a nossa vida é certa e é garantida quando nós estamos protegidos debaixo do Senhor. Mas o que está escrito no versículo 10, Alessandra? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa. E quando acontece algo ruim na minha casa, será que eu não vivo esse texto? Será? Talvez você também esteja se perguntando. Tá falando aí que não vai acontecer nada, mas aconteceu. Essa praga aqui, queridos, é preciso entender que a nossa vida, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não podemos ler ela de forma aleatória, só um momento. Aqui é a destruição eterna da nossa vida, porque a nossa vida, a vida eterna, é viver com o Senhor. Aqui são apenas poucos dias, como no Salmo 90, não é? Sim. São uma poeira de dias. O certo da nossa vida, e por isso que nós estamos lutando todos os dias, é para obter a nossa salvação. Isso é garantido, a proteção no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles não vão se afastar. Por isso que está escrito em Romanos que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Então, quando algumas pessoas passam por esse momento de praga, né, estamos no momento da pandemia, pós-pandemia, né, em nome de Jesus. Então, nós vemos quantas pessoas perderam, quantos conflitos, como foi difícil esse momento. E aí você pode pensar, então, algumas pessoas que perderam porque Deus não estava com ela. Não, essas pessoas foram levadas porque Deus permitiu. E o que nós precisamos ler este salmo aqui, entendendo, assim como uma palavra de Deus, ler e compreender que a nossa vida não são os dias aqui. É a eternidade. E ninguém pode roubar a nossa salvação. Ninguém. Nem a morte. O versículo fala de leão. Versículo 11. Porque os seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com seus pés em pedra. Pisarás o leão, o áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Preciso lembrar que o versículo 11 e o versículo 12 foi citado pelo diabo. Foi. Lá momento? no livro de Mateus, quando Jesus estava sendo tentado. O diabo, ele é safadinho, né? Sim. Ele omitiu o resto do texto. Sim, ele não porque falou logo completo. Logo após tem uma sentença sobre ele, porque Jesus cumpriu todo o propósito de Deus, assim como nós. Diga, eu vou cumprir. Diga, eu vou cumprir. O propósito de Deus na minha vida. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu viver aqui, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. O diabo queria confundir Jesus para que Jesus não cumprisse o propósito dele. E da mesma forma ele faz hoje. Sim, ele vem com as suas omissões, com suas confusões. Quantas confusões o diabo coloca na nossa cabeça para que a gente não cumpra o nosso propósito? E ali nós vemos Jesus responder ao diabo, na própria palavra. Com a própria palavra. Por isso que você precisa conhecer a palavra. Por isso que estamos estudando a palavra. Exatamente. Porque como que nós vamos refutar a nossa fé? Como nós vamos lutar contra o inimigo, né? Contra as hostes espirituais se não conhecemos a palavra? Porque ele conhece a palavra. Nós não vivemos uma religião. Não. Nós vivemos um relacionamento.
E esse relacionamento nos dá embasamento para poder responder. Jesus estava com uma missão com o Pai, ele deixou isso muito claro ali. E por que a gente está falando isso? Porque isso precisa fazer parte de nós. Porque o nosso adversário, o diabo, ele não vai apenas mentir, ele vai omitir. Ele omitiu o restante do texto aqui, porque logo após fala do leão, não é isso? Sim, pisarás o leão e o áspide, tocarás os pés do filho do leão e a serpente. E quando nós vemos Jesus, Jesus esmagou a cabeça do diabo. Jesus destruiu esse leão. O leão e a serpente são figurados, né, nessa pessoa do diabo. Do diabo. E foi destruído, porque agora quem reina é o leão da tribo de Judá, aqui na nossa cabeça. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigiai. Meu Deus, que lição é essa? Nós não podemos viver aleatoriamente, né? Como florzinhas de Jesus. Ninguém é florzinha de Jesus, não, hein? Viver assim, sem observar e sem consultar e sem notar e discernir os momentos. Vive no mundo real, fantástico de Bob, como falamos no Salmo 90. Essa pessoa precisa viver a realidade de fato, mas sendo guiado pelo Senhor e pela sua palavra. E após esse momento que nós olhamos aqui de ação sobrenatural sobre a nossa vida, agora se nós chegamos no último momento desse salmo, que é o momento onde o nosso papai do céu, o nosso Deus, responde ao salmista. E ele fala algo incrível aqui. Anota isso na sua Bíblia, porque quando você citar esse texto, você precisa ter essa resposta. Porque olha que incrível, quando nós oramos o Salmo 91, nós já temos a resposta. Sim. Que o papai dá pra gente. O que ele diz pra gente aí no versículo 14? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Olha que segredo, conhecer. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Veja, a gente acabou de falar da salvação. Esse texto é incrível porque ele mostra o nosso futuro, mostra as promessas do Senhor. Quantas promessas o Senhor fez aqui? Ele falou de livramento, ele falou de proteção, ele falou de respostas, mas tudo isso existe um se. Tudo isso existe uma condicional se eu buscar, se eu clamar, se eu for diante do Senhor. É esse segredo que nós, essa geração de hoje, precisa entender o segredo que se eu me posicionar como a palavra está dizendo, eu vou receber aquilo que o Senhor está prometendo. Eu vou receber a proteção, eu vou ter um lugar seguro para habitar e eu vou viver eternamente com o Senhor. Todas as vezes que você lembrar do Salmo 91, por favor, pensa no que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus cumpriu tudo isso aqui na nossa vida. Graças ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, enviado pelo nosso Pai eterno, nós temos acesso a essa promessa, nós temos acesso a essa maravilhosa graça de saber que nada vai nos impedir, que o mundo pode cair, sabe? O mundo pode desabar, mas nós vamos permanecer firmes, porque ninguém pode tocar naquilo que foi construído, nosso relacionamento construído com o nosso Senhor. E esse relacionamento começa aqui. É por isso que Deus colocou no nosso coração. Talvez você pense assim, o que essas duas meninas que são irmãs estão fazendo aqui, estão enviando esses áudios, porque até aqui foi áudio, e o que elas querem? Sabe o que nós queremos? Nós queremos de verdade que tanto eu como vocês sejamos edificados pelo Senhor, passamos a viver uma vida de relacionamento de intensidade. Vimos aqui o relacionamento de Davi expresso nos momentos de angústia, nos momentos de devassidão. Mesmo assim, ele continuou firme. Esse é o anseio do nosso coração, continuar firmes, não é isso? Firme, como Asaf, como os filhos de Corá, que permaneceram firmes diante de situações e circunstâncias difíceis. Sim. Gente como a gente que Sim, vive situações humana. difíceis. Então, aqui o livro de Salmos nos leva à história do povo judeu, do povo hebreu,
para que hoje possamos ter a esperança, não só terrena, mas eterna, que o Senhor Jesus Cristo nos garante através do seu sangue derramado ali na cruz, através da sua obra que nos salvou, nos libertou e nos garante a salvação. Amém. Por isso nós queremos orar por você agora. Nós aprendemos com o nosso apóstolo e vocês vão ouvir essa oração agora. O final desse áudio vai ser a voz dele, porque foi com ele que nós aprendemos, nós temos muita gratidão pela vida dele, hoje ele está na eternidade, ele cumpriu o propósito dele, e nós fomos alcançados por essa missão, por esse propósito, que o Senhor Jesus possa te abençoar. E que a graça do Senhor esteja contigo, e nunca se esqueça, existe um se, então cumpra, viva em posicionamento, para que você possa receber e alcançar do Senhor todas as maravilhas que ele nos prometeu. Até a próxima. Até! A prece poderosa. Eu me levanto contra todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo, para repreender todas as perturbações do inferno, contra os espíritos da feitiçaria, da macumbaria que estão perturbando este lar, esta família. Em nome de Jesus. Angústia, tristeza, ataque de nervo, ataque de choro, ataques epiléticos, desejo de tirar a sua vida, insônia, vertigem, doenças na cabeça, da pele, pressão alta ou baixa, doença nos pulmões, na coluna, nos rins, no estômago, braços, pernas, em nome de Jesus. Espírito da cegueira, de surdez, de paralisia, doenças de chagas, dores de câncer, bronquite asmática, lepra, asma, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo e ordeno que saia destas vidas. E em nome de Jesus Cristo, receba saúde, paz, alegria para a sua vida e para o seu lar.